Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês assistirem. Sejam bem-vindos aí ao canal. Só fazer um ajustezinho aqui. Ok, apareci para vocês. Pessoal, nessa aula de hoje, é uma aula típica, na verdade foi a pedido dos meus alunos, do último concurso da cidade de João Alfredo, Pernambuco. Me pediram para eu fazer a resolução das questões do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Né? As questões que caíram lá no concurso. E, a pedido deles, fiz essa resolução. E estou disponibilizando aqui no meu canal e disponibilizando para eles, óbvio, a resolução das questões para a gente resolver. Beleza? Então, são... cada modalidade, cada nível, né, na verdade, tem em torno de 8 questões. Tem 8 questões. Contém 8 questões. São 8 questões que envolvem o edital completo da ADM Tech, né, a banca, o Instituto de Administração e Tecnologia. Tá bom? E essa prova, né, essas questões que a gente vai fazer foi da prova que foram aplicadas na cidade de João Alfredo, Pernambuco. Beleza? Então, vamos embora, vamos para o vídeo. Vamos embora para a resolução. Deixa eu avançar aqui o slide. Beleza? Isso, ó. A do nível fundamental, essa que a gente vai resolver, ela foi aplicada no dia 5 de abril de 2025. Tá bom? Então, foi aplicada nessa data. E aí a gente vai fazer as questões. Deixa eu aumentar um pouco o slide para vocês verem aí. Temos aí a primeira questão. Tá dando para vocês me ver aqui no cantinho? Estou aqui em cima. Então, a questão que a gente tem aí na tela, né? Tá na tela aí. Deixa eu descer um pouco aí essa tela aí que a questão. Acho que melhor aí para vocês. Bom, então, ó, a questão que a gente está vendo, ela é a primeira questão do ensino fundamental e ela diz o seguinte, ó, João e Pedro juntos ganham, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, juntos ganham, arriscando, João e Pedro juntos ganham R$850 por dia, sendo que Pedro ganha R$50 a mais do que João. Então, qual a quantia em reais recebida por João? Então, isso é nada mais, nada menos do que uma questãozinha que vai envolver para a gente ali uma lógica de equações, tá bom? Uma lógica de expressões algébricas em si, que a gente pode montar e entender aqui. Ó. Então, vou representar João pela letra J, vou representar Pedro pela letra P. João mais Pedro, então quando soma, né, eles recebem R$850 por dia. É o valor que eles têm ali, tá bom? Aí, Pedro ganha R$50 a mais do que João. Então, o que é que ele diz aqui? Que Pedro, ele recebe o valor de João adicionado R$50, ou seja, R$50 a mais. Então, observa que essas duas expressões que a gente criou aqui, ou duas equações, que a gente trabalhou em aula também, uma completa a outra, né? Então, e vai fazer com que a gente encontre a resposta. Por exemplo, observa que aqui eu estou dizendo que Pedro equivale a J mais 50. Se eu substituir o valor de P, concorda comigo que eu vou ter uma expressão, uma equação, na verdade, que só vou ter a letra J no lugar. Vai ficar aqui J mais 50 no lugar do P igual a 850. Então eu tenho uma expressão ó, que ela só vai ter exatamente o que eu estou procurando. Que é o meu J, o valor do J. Bom? Então se ela vai ter exatamente o valor do J, basta a gente calcular essa equação que a gente já vai chegar e ver o resultado aí.
tá bom? Então, J mais J dá 2J, mais 50, igual a 850. O 50, vocês aprenderam comigo em sala. Tá positivo, vai para lá, negativo, tá bom? Então, 2J é igual a 850 vezes 50. Então, J, 2J, vai ser igual a 800. E agora a gente vai ter J é igual a 800 dividido por 2, que isso aqui vai me dar R$400 como resposta. Por isso aí, resposta letra C. Tá bom? Mais uma questão. A gente trabalhou em sala de aula muito expressão algébrica, equação, então trabalhamos em sala isso. Então é tranquilo da gente responder e fazer essa questão, né? Vamos para a próxima. Lembrando que para ficar uma forma prática, para quem não fez esse concurso, por exemplo, e quer praticar, você pausa o vídeo na hora que eu mostrar a resolução, a questão para você, e aí você tenta responder sozinho e depois você vai ver a minha resolução. Beleza? Então vai lá, a segunda questão. Outro detalhe também, peço desculpa aí aos meus alunos, que eles tinham me pedido há uma semana atrás essa resolução e eu fiz aí com uma semana de delay. Primeiro porque eu aguardei o concurso divulgar a prova oficial para poder trazer a questão com a qualidade melhor aqui no slide. Né? E segundo, minha menina pegou a virose aqui, cara, e foi tenso. Tive que cuidar dela junto com a minha esposa. E aí a gente ficou praticamente sem tempo para fazer essa resolução. Mas agora saiu, o mais importante é isso. A questão está aí. Eu estou sendo um pouco rápido porque eu estou imaginando que vocês estejam pausando o vídeo na hora da questão, resolvendo sozinho e depois só vem conferir a resolução. Tá bom? Então a segunda questão. Em uma loja de eletrodoméstico, em seu aniversário, lança uma grande liquidação de vários produtos. E o senhor Mário decide comprar uma geladeira que está anunciada no valor de R$2.100 a prazo. E para o pagamento à vista, tem um desconto de 25%. Mário decide comprar à vista. Quanto ele pagou pela geladeira em reais? Olha, então ele está dizendo que a geladeira está anunciada em 2.100. Só que se você pagar à vista, ganha um desconto de 25%. O que é que meu aluno aprendeu comigo? Ele vai pegar o valor de 2.100 e vai subtrair 25%. Só que é 25% de quem? De 2.100. Então a gente bota aqui, ó, 25 sobre 100 vezes 2.100. E agora a gente faz a expressãozinha, observa que ela se transforma em expressão numérica, né? Um básico que é, corta esse zero com esse zero aqui, e daí vai ficar 25 vezes 21. Vai ficar 25 vezes 21. E aí como calcular aí, né? Aí se você calculou aí na cabecinha de vocês, 25 vezes 21 vai dar o equivalente a 525. 525. Aí agora é só você subtrair 2.100 menos 525, tendo um resultado equivalente a 1.575. Mais uma questão tranquila, exatamente do jeitinho que a banca gosta de abordar e que a banca gosta de trabalhar, né? Então, uma questão aí que ela abordou o processo aí para nós. Próximo quais são os números naturais de 60, né? Ou seja, quantos números naturais, qual o número de divisores naturais de 60? Né? Então, existem várias formas de calcular isso aí. Uma delas, que o pessoal chama muito do algoritmos de Euclides, né? Que seria a gente pegar o número 60, fatorar esse número. Você pode chegar aqui, 60 por 2, 30, por 2, 15, aí não dá por 2 mais, vai 3, e aqui vai 5, e aqui 5. Então, se a gente for observar, a gente tem esse nosso número fatorado, ou seja, em fatores primos, nesse formato.
O que é que Euclides fez para a gente? Né? Deixa eu mudar a cor aqui da nossa caneta. Então, Euclides disse o seguinte, ó, você pode, deixa eu colocar aqui um verdinho, você pode fazer assim, ó, você pode adicionar uma unidade a cada expoente, novamente. Então, se você adicionar a cada expoente aí, quais são os expoentes que a gente tem? A gente tem um 2, tem um número 1 aqui que não aparece e o número 1 que não aparece. Bom, vou até deixar ele aqui escrito, ó. 1, que não aparece. Aí você adiciona a cada expoente uma unidade. Então, no caso aqui é 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2 e 1 mais 1, 2. Depois você pega esses valores aqui e multiplica entre si. Isso é chamado algoritmo de Euclides, tá bom? Então, isso aqui vai nos dar como resultado, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, com isso, a gente consegue encontrar o número de divisores de um número natural. Tá bom? Professor, existe muitas formas? Existe sim. Existem várias formas de resolver. Uma outra dela, que é a mais clássica, que é você pegar um número e sair dividindo. Ó, 60 é divisível por 1 e por ele mesmo. Você já sabe, então já tem 2. Aí você vai sair, ele é divisível por 2? 60 por 2 dá tanto. Então provavelmente ele vai ser divisível por aquele resultado ali também, que é mútuo. Então, por exemplo, 60 dividido por 2 é 30. Então ele também vai ser divisível por 30, porque 60 por 30 o resultado é 2. Então você já encontra 2. 60 é por 3? É por 3. Então você já tem, 60 por 3 dá 20. Então você já tem aquela quantidade. E aí você vai até chegar em um número que você finalize e feche, porque o conjunto dos números divisores são finitos. Bom, mas o jeito mais prático e rápido seria com a lei do expoente, o algoritmo da lei do expoente de Euclides. Beleza? Então, tranquilo. Vamos avançar aí. Quarta questão. Roberto possui um sítio de 2,30 km² e pretende vender por 46 milhões de reais. Eita, rapaz, não. Ultimamente o pessoal só gosta de vender nas casas dos milhões, né? Nunca vi isso não. Tudo é na casa dos milhões. 46 milhões, mas vai lá. Qual o preço de cada metro quadrado do sítio? Né? E aí, vê como a DMTech foi boazinha com vocês. A DMTech deu de presente o cálculo, ou a formulazinha que você deveria usar para calcular. Então errou essa questão quem queria. Quem não teve paciência não prestou atenção, mas quem estudou direitinho comigo, fez tudo certinho, tudo do jeitinho que a gente trabalhou, com certeza acertou essa questão. Né? A única diferença é que você ia só fazer a conversão aqui, porque a pergunta dele é o quê? Ele quer saber o preço por metro quadrado. E o resultado que ele deu para a gente foi em quilômetro quadrado. Então a primeira coisa que você vai fazer é converter isso aqui. Você vai pegar 2,30 km² e vai colocar em metro quadrado. Aí você vai lembrar daquelas casinhas. Lembra lá das casinhas que a gente tinha assim? Que era assim, quilômetro. Aí a gente usa a mesma coisa. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro quadrado. Então, para chegar no metro quadrado, eu ando quantas casas? Ó? Eu estou aqui, nesse carinha aqui. Um asterisco aqui que é onde eu estou. Para chegar aqui, eu tenho que andar 3 casinhas. Então, para poder chegar nesse meu ponto aqui que eu quero, eu tenho que andar 3 casas. Só que como está elevado ao quadrado, então eu pego esse número de casas e multiplico por 2. Tá bom? Então, 3 casas vezes 2, 6. Então, significa que eu vou ter que andar 6 casas. Quem é que anda, professor? É a minha vírgula, tá bom? Ela é a única coisinha que modifica. Então, eu vou pegar a vírgula, ó, já andei 2 para chegar em 30. Professor, não tem mais número depois. O que é que eu faço? Você completa com zeros. Então, vai lá. Já andou 2, mais 2, mais 2. E aí você chegou no número em metros quadrados. Beleza? Então isso aqui vai dar 2.300.000.
metro quadrado. Esse é o valor lá, o valor em metro quadrado do sítio do Roberto. Aí agora, como a questão está dizendo, é pegar o valor em real, 46 milhões, e dividir pelo metro quadrado, que é 2 milhões 300 metros quadrados. Aí aqui, ó, uma brincadeira boa, vai-se embora esses 3 zeros, vai-se embora 2 zeros aqui. Os 2 zeros foi embora. E sobrou para a gente aí só 460 dividido por 23. Então, se você observar aí, o 46, ele é o dobro de 23. Né? Então, se você for dividir 460 por 23, você vai obter 20. Tá bom? Você vai obter 20 como resultado. Então, significa que o custo de cada metro quadrado, ou seja, é de R$20 por metro quadrado. Então, a resposta aí seria a letra C. Beleza? Agora que eu percebi que estava na cozinha azul, vou dar um exemplo lá para você, eu gosto sempre de fazer na vermelha. Mas olha lá, beleza? Questão 5, tá bom? Lembrando que caso você tenha alguma dúvida na resolução, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou nos comentários desse vídeo. Você pode deixar um comentário, vai ser um prazer ajudar você e tirar a sua dúvida para essas questões, tá bom? Questão 5. A prefeitura de uma cidade iniciou as obras de construção de uma quadra de esportes, com as dimensões de 20 metros quadrados de largura e 30 metros de comprimento. Considerando que o avanço diário da obra é de 4 metros quadrados, em quantos dias a obra será concluída? Então, melhor, ele diz que, primeiro ele fala do terreno, diz que é uma quadra de esporte, que ela tem 20 de largura com 30 metros de comprimento. Então, uma quadra retangular, né? 30 por 20. E aí ele fala que o avanço diário dessa obra é de 4 metros quadrados por dia. Então, primeiro vamos calcular a área dessa obra. É base vezes a altura, vocês aprenderam comigo aí, né? 3 vezes 2, 6. Repete os 2 zeros. Então, significa que a obra vai ter 600 metros quadrados. E agora é só calcular uma continha básica, né? Ó, se a cada 4 metros quadrados eu avanço um dia, ou seja, um dia de obra é trabalhado 4 metros quadrados, se eu dividir 600 metros quadrados, 4 metros quadrados, então eu vou ter exatamente a quantidade de dias, da minha obra. Beleza? Então é só pegar aí 600, dividir por 4 e vocês vão obter 150 dias. Beleza? Então, sexta questão. Vamos embora. Agora a questão de expressão numérica. Ó, calcula o valor da expressão numérica. Muitos aí podem até ter se assustado porque viu as letrinhas X, Y e Z e diz, ó, como é que ele está chamando de expressão numérica se eu não tenho um valor de... Eu estou com variáveis ali, com incógnitas, né? O professor me explicou em aula que incógnitas, né? Tipo, as variáveis, né? As letrinhas que aparecem ali são expressões algébricas e a ADM-TEC me cobra como expressão numérica. Mas, ó, qual é a parte boa da ADM-TEC, né? Opa! A parte boa é que ela falou numérica porque aqui, ó, ela deu o valor de cada um deles. Deu o valor do Y e do Z. Aí é só a gente substituir. Então, 2 que multiplica 3, que é o valor de X, menos 2 que multiplica Y, que também é menos 2, mais Z, vale 2.
Então aqui eu vou ter 2 vezes 3, 6. A gente aprendeu que é para resolver primeiro as multiplicações, depois divisão, depois soma, depois subtração. Beleza? Então, vamos lá. Aí aqui eu tenho ó, menos vezes menos. Lembra do jogo de sinal? Teve aluno que chegou e disse: ah, professor, isso aí não está no edital não. Aí não está no edital, mas foi cobrado, porque é conhecimento básico, é princípio básico, né? Então, menos vezes menos é mais, fica mais. E agora eu só faço o produto, 2 vezes 2, que é 4. E agora eu faço aqui a soma, né? Ó, 6 mais 4, 10, 10 mais 2, 12. E aí a gente termina a nossa questão. Beleza? Vamos para a penúltima questão. Questão número 7. Ricardo é um microempresário e diante da recessão provocada pela pandemia da Covid, resolveu iniciar a produção de artigos de artesanatos para vender. Para comprar matérias-primas, ele realizou um empréstimo de R$ 29 mil em uma instituição bancária e combinou que pagaria no sistema de juros simples, uma taxa de 1,4% ao mês e no período de 6 meses. Quanto o Ricardo pagará à instituição bancária, né, em reais? Então, bem simples, eles querem juros simples, então J, CIT, a nossa fórmulazinha. E aí eles não passou. Vamos pegar as informações. Ele disse aqui o capital que ele pegou, R$ 29 mil. A taxa de juro mensal, 1,4 ao mês. E o tempo, que é em meses. Quando a gente resolver isso aí a gente resolve o MJ mais C, porque aí a gente chega no nosso montante, que é o que ele está querendo lá para resolver. Beleza? Então vai lá, vamos resolver aqui o JCIT aqui. E os juros. Capital, 29 mil, vezes o I, que é a taxa de juros, 1,4%. Aí eu recomendo a meus alunos que já converta isso ou em fração ou em número decimal, fica à vontade, vocês que escolhem. Eu gosto de colocar sempre em fração, 1,4 sobre 100, e aí vocês daqui a pouco vão entender por quê. E o tempo em meses, que é mensal, então 6 meses. Beleza? Então vamos fazer essa continha aí, né? E o porquê. Né? Você pode estar dizendo assim, ah, professor, mas por que o senhor utiliza esse 00, ou melhor, o sobre 100? Por causa disso, ó. Corta esse zero com esse zero. E aí fica fácil para a gente ali. É só a gente calcular 12 vezes 90 vezes 1,4 vezes 6. Então, para quem calculou aí, vai encontrar um valor de juros equivalente a 2.436. Esse é o resultado final, professor? Não. Agora o resultado final é o montante, que é o valor desses juros, 2.436, mais o valor que Ricardo empregou, que é 29 mil. Você vai pegar esse resultado e vai somar com 29 mil. E aí você vai chegar num resultado equivalente ao nosso gabarito ali, 31.436, tá bom? Só caso vocês escutem aí alguém cantando aí, tá bom? Essa é a minha vizinha, que ela de vez em quando tá bem feliz aí, gosta de cantarolar um pouquinho, tá bom? Mas vamos que vamos, nada que atrapalhe nossa aula. Beleza? Então, resposta aí, letra B. Vamos para a última questão do nível de ensino fundamental. Beleza? O casal Roberto e Teresa tiveram 5 filhos. Carlos com 2 anos de idade, Adilson com 6 anos, Maria com 12 anos, Davi com 18 anos e Roberta com 22 anos. Rapaz, corajoso o Roberto e Teresa aí. Até umas horas. Nada contra. Vamos lá. Qual é a média aritmética das idades dos 5 filhos em anos? Então ele quer saber só a média aritmética. Ele já disse para a gente que é 5 filhos. Então já sei que aqui embaixo é a quantidade, né, dessas idades que a gente tem. E aí é só somar todo mundo. 2 mais 6 mais 12 mais 18 mais 22.
E aí a gente vai ter essa média aritmética, tá bom? Então, 2 mais 6 mais 12 mais 18 mais 22 vai dar um resultado de 60. E agora a gente tem 60 dividido por 5, que equivale a 12, a média das idades dos 5 filhos aí de Roberto e Teresa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, nesse momento agora eu vou fazer uma pausazinha e a gente vai em seguida para a prova do ensino médio, beleza? Voltando, pessoal, agora para a prova do ensino médio, tá bom? Então, deixa eu avançar aqui. Assim como a prova do ensino fundamental, essa prova do nível médio também conteve 8 questões. Tá bom? Os conteúdos eram o mesmo no edital, eles só colocaram as questões nos diferentes níveis. Na minha opinião, eles não variaram muito não, o nível continuou o mesmo para todos. Tanto para fundamental, como médio, como superior. Tá bom? A resolução das questões era a mesma e por aí vai. Então, menos mal, pelo menos eu acredito que a DMTEC ela foi compreensiva quanto a isso. Né? Primeira questão da gente é para calcular o número de divisores naturais de 50. Lá no livro fundamental eram os números naturais de 60. Então a gente vai fazer a mesma técnica utilizando o algoritmo de Euclides, a lei do expoente. Então, fatorando, 50 por 2 dá 25, aí por 2 não vai, por 3 também não, só por 5. 5 aqui, 5 e 1. Isso aqui vai nos dar 2 elevado a 1, que multiplica 5 elevado ao quadrado. Aí a gente aprendeu que é só somar uma unidade no expoente de cada um deles. Mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. E multiplicar esses carinhas. 2 vezes 3 dá 6. A gente chega no nosso resultado. Beleza? Então, bem tranquilo para a gente encontrar esses valores. Né? Então, a gente chegar nesses valores aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Não, eu pensei que tinha travado aqui. O computador deu uma respostinha aqui, eu pensei que tinha travado. Beleza. Vamos embora. Agora, Paulo tem um sítio com as seguintes dimensões: 100 metros de largura por 500 metros de comprimento. Está desenvolvendo um projeto para construir uma casa de 500 metros quadrados, a área de lazer com as dimensões 40 por 40 de comprimento, a área para plantio de frutas, dimensões 100 por 200, e a área para criar aves, que seria 4 metros quadrados. Considerando as informações acima, qual a área que sobrou nesse sítio em metros quadrados? Então, primeira coisa, vamos calcular a área total. Seria 100 vezes 500. Então, é só 5 vezes 1, 5 e repetir os zeros. Então, significa que o sítio tem 50 metros quadrados. E o sítio tem 50 metros quadrados, agora a gente vai sair só subtraindo. Então, a gente vai pegar aqui, vai 50 metros quadrados, 1000 metros quadrados, né? Menos. Então, a primeira informação, 500 metros quadrados. Então, já sai menos 500. Segunda informação, ele diz que é uma área de 40 por 40, as dimensões, né, da área de lazer. 40 por 40 é um quadrado, vai ter 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, repete 2 zero, que dá 1.600 metros quadrados. Menos. Aí agora ele diz que a área de plantio de fruta é 100 de largura por 200. Isso aqui vai nos dar 100 vezes 200. Vezes 1, 2, repete os 2 zero. Já dá 20 mil. Verdadeiro pomar mesmo. 20 mil. E por último,
Ele disse que é 4.000 metros quadrados para as galinhas ou aves e por aí vai. Então, agora é só a gente fazer essa subtração aí, né? Pegar os 50.000 menos 500 menos 1.600 menos 20.000 menos 4.000. Isso vai nos dar, ou melhor, nos restar valor equivalente a 23.900 metros quadrados. Beleza? 3.900 metros quadrados, que é a resposta, letra A. A próxima questão. A próxima diz o seguinte: calcula a expressão numérica. Então, é bem parecido com o ensino fundamental. Numérica, ele deu com letras, porém ele substituiu o valor ali de cada letra. O valor de x, por exemplo, ele vale 6. Então, 6 menos y vale 1/4. Então, menos 2, que multiplica 1 sobre 4. Menos 3, que multiplica z, que vale menos 1 sobre 3. Beleza? Aí agora é só fazer a expressão numérica aqui. Repete o 6, fazer aqui no cantinho. Aí o menos aqui, vai repetir porque o 1/4 é positivo, então menos vezes mais vai dar menos. 2. Aí aqui eu simplifico. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então vai ficar menos 1 sobre 2. E agora eu tenho menos vezes menos, vai dar mais. E eu tenho 3 com 3 que eu corto. Daí no caso só sobrou o número 1. Deixa ele bonitinho aqui. Aí agora a gente vai ter 6 menos 1 sobre 2 mais 1. Então eu vou fazer logo a operação mais uma. 6 mais 1 dá 7. E aí vai ficar 7 menos 1 sobre 2. Aí agora a gente chega num cálculo de operação de fração. A gente viu em aula também. Então 2 vezes 7 dá 14. Vou sempre fazer essa técnicazinha aqui. 2 vezes 7, 14. Então vezes. E aqui eu repito a operação que está no meio. Então, 2 vezes 7, 14. 14 menos 1, 13. E repete o denominador. Então, resposta. Letra C, 13 sobre 2. Beleza? Então, a banca aí acertou o gabarito, tudo certinho. A quarta questão. A casa de Silvio tem uma caixa d'água. A casa de Silvio tem uma caixa d'água de capacidade de 1.000 litros e está vazia. Para encher, ele utiliza 3 torneiras com as seguintes vazões. A primeira com 80 litros por hora, a segunda com 120 litros por hora e a terceira com 225 litros por hora. Em quanto tempo aproximadamente a caixa d'água ficará cheia? Ele quer saber em quanto tempo essa caixa d'água vai ficar cheia. Beleza? Sim, aí nessa questão a gente faz o seguinte. A gente aqui vai simplesmente pegar. Ele diz que uma torneira é 80 litros por hora. Deixa eu destacar aqui. Então uma torneira é 80 litros por hora. A outra 120 litros por hora. E aqui 225 litros por hora. O segredo aqui está no seguinte: vamos saber em 1 hora quantos litros caiu. Então passou 1 hora, está lá. Vamos dizer que o Silvio ligou lá as torneiras, as 3 ao mesmo tempo, vamos considerar, e passou-se 1 hora, quantos litros caiu na caixa d'água, né? Então é só a gente somar aqui, 80 mais 20 mais 225. Então, a gente faz essa soma, né? Ele consegue fazer essa soma. Opa, foi mal aí, pessoal. Acabou o teclado aqui, caindo tudo aqui. Então, a gente faz essa soma. E ao fazer o somatório, né? A gente só é saber em quanto tempo vai ser necessário ali para encher a caixa de 1.000 litros. Né? Então, os 80 mais 120 mais 225, a
gente vai ter um total de 425 litros em 1 hora. Em 1 hora. Total de 425 litros em 1 hora. Então, passou 1 hora, 425 litros caiu dentro da caixa d'água. Aí agora é simples. A gente tem a caixa d'água que vale 1.000 litros. Eu vou dividir por 425. Aí eu vou ter aqui o tempo, já que aqui é 425 litros por hora, né? Então a cada 1 hora. Então aí eu vou ter o tempo. Então eu vou pegar o 1.000, dividir por 425. Vou ter um valor equivalente a 2, aproximadamente aí, 2,35 horas para completar os 1.000 litros. E aí, se a gente olhar para as alternativas, a única que tem 2 horas é a letra C. Aí você já pode marcar a questão. Agora, professor, eu queria achar os 21 minutos. Aí é bem simples. 2 é as horas, 0,35 horas você tem que converter para minutos, para saber quanto é em minutos. E aí, para saber em minuto, o que é que eu ensinei a vocês na aula? Se você está numa grandeza, né? Ou seja, numa unidade de medida, e ela é grande, e você vai para menor do que ela, para uma unidade de medida que é menor do que ela, por exemplo, está em hora e vai para minuto, você multiplica por 60. Se você está em minuto, quer chegar numa unidade maior, uma unidade grande, você divide por 60. Bom, então nesse caso aí a gente está em hora e vai para minuto. Então eu vou pegar 0,35, multiplicar por 60, isso vai nos dar o equivalente a 0,35 vezes 60 vai dar 21. Só para desencargo de consciência, beleza? Mas não era necessário, porque a gente já tem encontrado que era 2 horas e nenhuma outra alternativa fala de 2 horas, a não ser a letra C. Tranquilo? Vamos para a questão 5 agora. Questão 5 diz o seguinte: Paulo, Mariana e Marlene foram uma nutricionista que fez a pesagem das 3 e o resultado foram Paula com peso de 72,5 kg, Mariana com peso de 64,6 kg e Marlene com peso de 58,5 kg. Qual a média aritmética dos pesos de Paula, Mariana e Marlene em quilograma? Questão simples de média aritmética. Essa questão muita gente vai confundir por conta da palavra pesos. Porque muita gente vai pensar que é uma média ponderada e vai ficar procurando esses pesos aí da média ponderada e não vai achar, tá bom? Uma questão, ela colocou essa casquinha de banana para confundir algumas pessoas, tá bom? E aí é uma média aritmética simples. E aí nesse caso aí, é só a gente fazer a soma, 72,5 mais 64,6 mais 58,5. Isso vai nos dar um total de 195,6. Tudo isso dividido por 3. E aí a gente vai ter um resultado equivalente a 65,2 quilogramas, chegando aí, resultando na letra B de bola. Tranquilo? Questão 6. Mário foi em uma loja de eletrodomésticos, e observou o preço de uma geladeira, que estava escrito no cartaz, valor de 2.250 a prazo, e na compra à vista tem um desconto de 15%. Resolveu comprar a geladeira à vista. Qual o valor que o Mário pagou pela geladeira em reais? Bem parecida com a questão lá do nível fundamental. Vai só tirar aí o valor, então 15%, aí lembrar, colocar aqui em formato de fração, porque vai facilitar nossas divisões aqui. Então 2.250 menos, aí no caso 15 vezes 225, dá 3.375 dividido por 10.
vai nos dar, né, valor de R$ 337,50. E aí agora é só subtrair por esse valor. Viu? E aí vamos ter um resultado equivalente a R$ 1.912,50. Estando aí na letra D de dado. Beleza? Questão 7. A Prefeitura de Crato, do Ceará, precisa concluir um calçamento da pista para a caminhada. E foi observado que falta concluir uma área com as dimensões 600 metros de comprimento por ter 3 metros de largura. Será colocada lajotas com dimensões de 20 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Quantas lajotas serão necessárias para colocar na pista? Então, uma questão como essa, a gente vai calcular as duas áreas, tá bom? Então, primeiro, a área da lajota, que é 20 vezes 20, quadrada, né? Então, 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar 400 centímetros quadrado. E a área agora das dimensões da calçada, do calçamento, na verdade. A área do calçamento. Que é das dimensões 600 por 3. 3 vezes 6, 18. 1.800 metros quadrados. Beleza? Aí ele pergunta quantas lajotas serão necessárias para colocar na pista. Então, temos aqui em centímetros e temos aqui em metro. Eu, particularmente, recomendo que o meu aluno converta sempre da maior para menor, que é mais fácil. Porque a gente já sabe que de metro para centímetro eu tenho 2 casas. Como está o quadrado, então vai ser 4 casas que a minha vírgula vai andar. Então, nesse caso aqui, eu vou só acrescentar 4 zeros. E aí eu vou ter o meu númerozinho em centímetros quadrados. Aí agora é só dividir. 18 milhões centímetro quadrado dividido por 400 centímetro quadrado. Beleza? Aí corta esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. E agora você divide. Você faz a divisão, né? De 180 mil, no caso. 180 mil dividido por 4. Vai dar um resultado equivalente a 40. Opa! Resultado equivalente a 45. 45. Beleza, pessoal? Letra C. Vamos para a próxima? Questão 8. A última questão do ensino médio, tá bom? Aí terminando, vou fazer aquele breakzinho rápido, só para tomar uma água e volto rapidinho para finalizar com a do ensino superior. Tá bom? Então, Renata aplicou 2.460 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, durante 3 meses. Qual o valor do montante no final desse período que Renata receberá em reais? Então, vamos direto para a fórmula, né? Montante é capital mais I elevado a T. Montante é o que a gente quer saber. Capital 2.460. Taxa de juros 2% ao ano. Dessa vez eu vou colocar o número com vírgula aqui, tá bom? Ou você pode colocar também em fração. 2 sobre 100. Não tem problema. Tá bom? Ou você pode colocar assim. O resultado vai ser o mesmo. Tá bom? 0,02 equivale a 2%. Elevado a 3, que é o tempo de 3 meses. Vamos ver quanto é que deu. Repete aqui o 2.460. Aqui eu tenho dentro do parênteses 1 mais 0,02 dá 1,02. Eu tenho que elevar agora ao cubo.
1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vai me dar um resultado valente aí, aproximadamente, né? E 1,25, mais ou menos. O resultado mesmo é esse aqui, mais ou menos. 24, 8, 4, 8. Você pode arredondar para 1,25. Isso aqui vai me dar um montante de 1,25 vezes 2.460. Então, o resultado aí, no final, esse período, deixa eu ver quanto é que vai dar. Vírgula 25, deixa eu ver aqui. Pessoal, verifiquei aqui, eu acho que eu calculei errado aqui, rapaz. Não dá 1,25. Vou apagar aqui. Opa. Isso aqui estava respondendo aqui. Aí minha esposa escutou na hora que eu calculei 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Ela gritou lá, tá errado, 1,25 não. E aí, quando eu fiz o cálculo direitinho agora, eu encontrei aqui 1,06, tá bom? Então, 1,06 é multiplicado por 2.460. Isso vai dar aproximadamente 2.610,57. Aproximadamente esse valor. Resposta, letra A. Beleza? Então, peço desculpa a vocês aí por esse erro, mas é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, né? Ai, é engraçado que ela fez a conta bem rápida ali e gritou de lá, né? Então, dá aproximadamente esse valor. Na verdade, o valor bem aproximado que você vai encontrar aí quando calcular vai ser 2.607,6, né? Aí, o mais próximo dele é a nossa resposta. Agora, se você não arredondar para 1,06, você calcular 1,02 ao cubo, né? Então você vai, como é que eu posso dizer? Você vai simplesmente encontrar o resultado correto, vai bater certinho o resultado correto. Se você for calcular ao cubo, deixa eu ver quanto é que tinha feito aqui no meu papel, no meu caderninho de pão. Ó, isso aqui ao cubo, ao pé da letra você vai encontrar esse resultado quando você for fazer o produto lá, a multiplicação. 0,061208. Aí, se você pegar esse número e multiplicar, você vai chegar exatamente na letra A. Tranquilo? E aí agora, uma pausazinha para a gente ir para o ensino superior. Beleza? Voltando agora, a prova de ensino superior ela foi aplicada no dia 6 de abril de 2025. Beleza? Vamos lá, assim como o ensino médio e ensino fundamental, são apenas 8 questões. E aí é a nossa reta final aí que a gente tem, tá bom? Lembrando que as questões são a mesma de todos de nível superior. Na maioria das vezes só muda a ordem que foi aplicada lá na prova. Então, por exemplo, o cargo de dentista está exatamente nessa ordem que a gente está vendo. Aí o cargo de psicólogo são as mesmas questões, mas pode estar com a ordem diferente lá, tá bom? Então vamos que vamos responder aí. Primeira questão. Resolver a expressão numérica. Ó, já veio boa. Então, a expressão numérica é só substituir, né? Aí aqui a gente tem x sobre 3. Então, no caso, vai ficar 4 sobre 3 menos y sobre 2. Então, 1 barra 2 aqui é y sobre 2, dividido por 2, né? Então, a gente vai ter y sobre 2 vai ser 5. 5 sobre 2 mais z, que z é 11. 11 sobre 6 mais 1 terço.
Bom, então aqui basicamente vai ser uma soma de frações, né, que a gente vai ter aqui. E aí você pode optar por qualquer forma que você gosta de responder. Beleza? Então qualquer resultado que você gosta de responder e chegar ali na solução. Eu prefiro fazer o seguinte, 2 a 2. Então meio que eu divido aqui. Então faço essas duas, né? E essas duas expressões depois eu somo no final. Acho que fica mais rápido. E qual é a técnica que eu uso? Multiplica esses dois carinhas. Então 2 vezes 3, 6. Multiplica os carinhas daqui. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 5, 15. Mais, repita o sinal ali do meio. Aqui o mesmo esquema. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 11, 33. E 6 vezes 1, 6. Bom? Aí agora a gente vai ter o seguinte. Aqui em cima vai dar negativo, né? 8 menos 15 vai dar um total de 7, né? 8 menos 15 dá menos 7 no caso. Menos 7. 6 mais 33 mais 6. Isso vai dar 39 sobre 18. Aí agora eu vou fazer dessas duas, o mesmo esquema, tá bom? 6 vezes 18. 6 vezes 18 dá 108. Aí 18 vezes menos 7. 18 vezes menos 7 dá menos 126. Mais 6 vezes 39. 6 vezes 39. Vai dar o valor de 234. Beleza? Aí agora, para finalizar, 108 aqui. E aí a gente tem 234 menos 126. Por coincidência, vai dar ó, 108. 108 dividido é o valor de 1. Conta até umas horas para chegar a 1, né? Vamos para a questão 2. De duas cidades, Recife e Campina Grande, que distam 201 km, partem ao mesmo tempo 2 veículos. O de Recife se dirige para Campina Grande e o de Campina Grande se dirige para Recife. Primeiro com velocidade de 70 km por hora e o segundo com velocidade de 60 km por hora. Após quanto tempo os dois cruzarão, se cruzarão, né? Então, quanto tempo eles vão se encontrar? Vamos ver aqui, vamos calcular. Sim, essa questão ela é bem parecida com aquela da torneira que a gente respondeu para o ensino médio, né? É bem parecida com aquela da torneira. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos somar as duas velocidades e a gente vai saber em 1 hora qual é o total da velocidade das duas, né? Então 60 mais 70 vale 130 km em 1 hora. O que isso quer dizer? Que após 1 hora, o total de quilômetros que eles andaram, né, foi de 130, né, a soma. Então o que a gente vai fazer aqui é justamente pegar 201 e dividir por 130. Aí a gente vai ter um tempo aqui equivalente aí. Aí 201 dividido pelos 130. Bom? E aí por que a gente soma? Porque a gente está com os veículos em sentidos opostos, tá bom? Se eles estiverem opostos um contra o outro ali, né? Um está indo de encontro ao outro. Se tivesse ao contrário, se estivesse se distanciando, a gente iria subtrair essas distâncias. Beleza? Isso é um conceito de física, né? Entendeu? Então você pega 201 dividido por 130, vai dar o equivalente ali a 1,546 aproximadamente. E aí se você observar, ó, o que tem em 1 hora, isso aqui é o resultado em hora, a gente já elimina a letra B e letra D. A gente só fica em dúvida entre A e C. Basta a gente calcular esse 0,546.
Aí lá na questão do ensino médio, vocês viram que é só multiplicar por 60, vai ter o resultado em minutos. Então, se eu pegar 0,546 vezes 60, vou ter o equivalente ali a aproximadamente 33 minutos. É a resposta letra A. Beleza? Para a questão 3 agora. Rodolfo verificou que o telhado de sua casa apresentava vazamentos e que seria necessário trocar várias telhas. A área total coberta de telhado tem as dimensões de 18 metros de largura por 11 metros de comprimento. E a área que representa o vazamento é 1/4 da área total do telhado. Providenciou a compra das telhas numa armazém de materiais de construção. O vendedor informou que uma telha tem área de 1,5 metro quadrado. Quantas telhas o senhor Rodolfo precisa comprar? Então, a primeira coisa é calcular a área total, que é 18 metros vezes 11 metros de comprimento. Então, calcula aí 18 vezes 11, vai dar um total de 198 metros quadrados. E agora ele disse que o vazamento, ele é 1/4 desse cara. Então, 1/4 de 198. 1/4 de 198, que é a mesma coisa que pegar 198 e dividir por 4. Fica 49,5 metros quadrados. É o que corresponde ao vazamento. Aí, se cada telha tem 1,5 metro quadrado, então vou pegar 49,5 dividido por 1,5. Dividido por 1,5. Isso vai nos dar a quantidade de 33 telhas que serão necessárias. Posta a letra C. Beleza? Em uma escola municipal, a gestão da escola está com um problema de abastecimento de água e tem uma cisterna de água inferior e uma caixa d'água superior, com capacidade de 5.000 litros na cisterna e 1.000 litros na caixa d'água. A Companhia de Abastecimento de Água do município informou que sem abastecimento de água por um período de 4 dias, considerando que a cisterna e a caixa d'água estão completamente cheias com água e que o consumo diário de água da escola banheiros 950 litros, cozinha 320 litros, limpeza 450 litros e bebedouro 550 litros. A escola ficará abastecida com água durante quantos dias? 3,2 dias, 1,8 dias, 2,6 dias. Então, essa questão aí, ela simplesmente quer o seguinte: ela quer que a gente verifique, né, o cisterna ali, em quantos dias a gente vai ficar abastecida com aquela quantidade de litros que a gente tem lá, né? Ou seja, 5.000 litros mais 1.000 litros, então daria um total de 6.000 litros de água, já que o abastecimento de água vai ser parado aí durante 4 dias. Aí ele quer saber se essa escola, com essa quantidade aqui, a gente somar, deixa eu destacar aqui de amarelo, 5.000 litros mais 1.000 litros da caixa d'água, se é suficiente durante esses dias, né? Ou seja, durante quantos dias? Então é bem simples, o consumo diário. Então a gente tem aqui banheiro, cozinha, limpeza e bebedouro. A gente vai pegar aqui, são 6.000 litros. 6.000 litros. Então vai lá. Vamos ver aqui o total de um dia. Até que dá a soma disso aqui tudinho, já que é o consumo diário. Então vamos ver o total de um dia aí, quanto é que dá em um dia só de consumo. 950 mais 320 mais 450 mais 550. Vai nos dar um total de 2.270 litros por dia. Agora a gente vai pegar os 6.000 litros e dividir 2.270
E a gente vai ter a quantidade de dias, vai dar aproximadamente 2,6. Resposta ali, letra C. Então significa que os 4 dias a escola vai ficar sem água. Então o pessoal vai ter que economizar aí, né? Vamos embora, vamos para o próximo. Próxima questão diz o seguinte: o funcionário Pedro, da empresa Caminhos da Delícia, teve uma redução no salário de 30%, referente à retenção de pensão alimentícia. Considerando que o salário era 2.620, quanto Pedro receberá no final do mês? Então, esse é um cálculo básico aqui para nós de 2.620 menos 30%, eu vou colocar sobre 100, e 2.600. 2.620. 2.620 menos, aí eu corto esse zero que esse zero, esse zero que esse zero. 3 vezes 262. A gente faz esse cálculo aí. E vamos encontrar a primeira multiplicação, né? Porque é uma expressão numérica. Então, 3 vezes 262 vai dar 786. E agora eu subtraio 2.620 menos 786. E aí vai nos dar o resultado de 1.834, tendo como resposta a letra D de dado. Beleza? Chegamos aí na penúltima questão. Estudos realizados em uma escola estadual pela nutricionista em relação às alturas dos estudantes foi feita uma amostragem com 8 alunos e as medições das alturas em metro foram 1,60, 1,64, 1,64, 1,68, 1,70, 1,72, 1,74 e 1,76. Qual é a média aritmética das alturas desses estudantes? Então, se a gente for contar aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 alturas. E aí agora eu já vou somar tudo, tá bom? 1,60 mais 1,64 mais 1,64 de novo, mais 1,68 mais 1,70 mais 1,72 mais 1,74 mais 1,76. Vai dar um total de 13,48. 13,48 dividido por 8 é um total de 1,68 aproximadamente. Beleza? Resposta letra A de avião. Questão 7. Valéria resolve aplicar em caderneta de poupança juros simples, muito interessante isso, a juros simples, a uma taxa de 12% ao ano. Em quanto tempo Valéria terá o dobro do capital investido em anos? A primeira coisa é o seguinte, ele deu a taxa e ele quer saber que o capital, ou seja, o dobro do capital investido, né? O capital é quanto? 22 mil. Para ele ter o dobro de 22 mil, a gente vai fazer o seguinte, a gente calcula aqui a formulazinha J. Para um montante ser igual ao dobro, vamos analisar aqui primeiro. Concorda comigo que os juros aqui tem que ser exatamente igual ao capital? E aí, se a gente tiver aqui igual, a gente vai ter 2 vezes o capital, ou seja, totalizando o dobro. Então, se eu substituir aqui o valor de J por C, que no caso aqui é 22 mil,
2.000 vezes a taxa de juros, que é 12%, 12 sobre 100, e multiplica o tempo, que é o que a gente está tentando encontrar, ele vai nos dar a nossa resposta aí direitinho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Observa que está todo mundo multiplicando. Está todo mundo multiplicando. Eu não vou dificultar, não, eu vou deixar. Mas a gente podia cancelar, eliminar o 22.000 e 22.000. Ia ficar 1 e 1 no lugar. Mas eu não vou fazer isso não, para você não se perder, tá bom? Então, vou cortar esses dois zeros. Mais fácil. E aqui eu vou ter 22.000. É igual a 220 vezes 12. 220 vezes 12 dá um resultado de 2.640 vezes o tempo, que é T. Aí 22.000 agora vai dividir 2.000 dividido por 2.640. Então, isso vai dar um resultado de 8,33 aproximadamente. Beleza? A resposta aí, letra B de bola. E chegamos à nossa última questão agora, que é a questão número 8. Bom, Rubens aplicou toda a sua reserva financeira de 154.000 a uma taxa de juros compostos a 1,75% ao mês durante 2 meses em uma instituição financeira. Quanto Rubens vai obter de montante? Montante é capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. O capital é 154.000 e multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 1,75%. 1,75%. 1,75% dividir por 100, 1,75 dividido por 100 vai dar o equivalente a 0,0175. Tudo isso elevado ao quadrado. Repete 154.000. Bom, e aqui não existe nenhum segredo não, tá bom, minha gente? Você vai ter que calcular mesmo. Tem que fazer o cálculozinho de 1,0175 vezes 1,0175, tá bom? Vai dar o equivalente aí, 54.000, vai dar mais ou menos aí 1,035, mais ou menos. Aproximadamente aí, tá bom? Montante aproximado, 0,035 vezes 154.000, vai dar um valor aí de 159.390 aproximadamente, que é o equivalente ali ao valor da letra C, mais próximo dele. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então é isso, galera. Eu só tenho a agradecer a vocês por ter assistido até aqui, né? Chegado até aqui. Meu muito obrigado mesmo, de coração. Chegamos aí no finalzinho da resolução das questões, dos 3 níveis. Meu muito obrigado mesmo. E conto com vocês aí para as próximas oportunidades, próximos cursos. Lembrando que o curso Matemática do Zero para o Enem, vestibulares, concurso de forma geral, estamos lá na 8ª aula, mas está de matrículas abertas. Então, caso queira saber um pouco mais sobre isso, é só entrar em contato ou nos comentários ou no link que a gente tem aí na descrição. Beleza? Muito obrigado, um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!